Vamos lá. Deixa eu fixar aqui a tela para aparecer. Antes da gente começar a apresentação, eu só quero fazer uma breve explicação aqui no quadro, tá ok? Nós vamos entrar nessa matéria, vocês viram ano passado, PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, tá? Mas antes da gente entrar na PA e PG, a gente precisa entender um pouquinho sobre sequências. Então, só para um breve que eu vou explicar direitinho nos slides para vocês terem uma noção. Uma sequência pode ser qualquer números que estejam dispostos numa ordem, seguindo alguma regra ou não. Então, por exemplo, eu posso ter 2, 3, 4, 6, 9, 11, 20, 21. Existe alguma regra para essa sequência? Não, mas é uma sequência. Que nós temos os números dispostos em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e assim vai. E nós, em sequência, em PA e PG, representamos essas posições com a letra A e um númerozinho pequeno. O primeiro número ali seria o A1, que é igual a 2. O segundo número, que é o A2, é o número 3. O terceiro número, aqui é o 4, e assim sucessivamente. Como essa sequência ali, ela não tem, você não vê nenhuma regra para ela, é apenas uma sequência. Agora, quando você tem uma sequência desse tipo aqui, e vai embora, uma sequência infinita, mas que você observa o quê? Que está somando 2 em cada um. Ou seja, esse número foi acrescentado 2, ou seja, 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8 mais 2, e assim sucessivamente. Então, obedeceu a uma soma, a uma regra, que foi somando de 2 em 2. Então, a gente poderia dizer o quê? Que a razão aqui é 2. Tá? Então, quando você observa que tem uma sequência que está somando sempre o mesmo número ou diminuindo, nós temos uma PA, uma progressão aritmética. Agora, se eu tiver assim, o que eu observo aqui? Que foi multiplicando de 2 em 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32, e assim sucessivamente. Então, a gente observa aqui o quê? Já que foi uma multiplicação, a razão é representada pela letra Q. Também 2. Só que aqui foi uma multiplicação. Então, quando a gente tem uma sequência de números, que a gente observa que está havendo uma multiplicação, ou aparentemente uma divisão, porque, na verdade, é uma multiplicação em forma de fração, então a gente tem uma PG. Ok? Então, isso são sequências de números. Então, o que a gente vai aprender hoje é sobre essas sequências e as fórmulas que nós temos para trabalhar com a PA e com a PG. Então, vou fazer aqui a apresentação da tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, abra o microfone, porque eu vou ficar com minha tela toda ocupada, ok? Vou só ver aqui. Vamos lá. Então, vamos para progressão aritmética, PA, a famosa PA, e progressão geométrica, a famosa PG. Então, como eu falei para vocês, primeira coisa que a gente tem que entender dentro de uma PA e PG, a sequência numérica. Sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Como eu mostrei o exemplo aqui. No segundo exemplo, nós tivemos uma soma. Sempre foi somando de 2 em 2. O segundo exemplo, o terceiro, aliás, ele foi multiplicando de 2 em 2. Então, obedeceu a uma ordem, ok?
Uma sequência numérica na matemática deve ser representada entre parênteses e ordenada, ou seja, na ordem, o crescente ou decrescente. Veja como são representados os exemplos abaixo. Aí nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma sequência dos números naturais. Aqui, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9, uma sequência dos números primos positivos. Números primos são os números que só são divisíveis por ele e por 1. Aqui nós temos 1, 3, 5, 7, 9, uma sequência dos números ímpares positivos, são sequências, ok? Classificação. As sequências numéricas podem ser finitas ou infinitas. Por exemplo, aqui nós temos uma sequência finita. Começa no 2 e vai até o 8, termina no 8. Então, o primeiro termo é o 2 e o último termo aqui é o 8. E uma sequência infinita, quando tem os 3 pontinhos, é toda a vida, não tem fim. Note que quando as sequências são infinitas, elas são indicadas pelas reticências no final. Além disso, vale lembrar que os elementos da sequência são indicados pela letra A. Por exemplo, primeiro elemento, A1 igual a 2. Quarto elemento, A4 igual a 8. Aqui, ó. Nessa sequência aqui. O último termo da sequência é chamado de enésimo, sendo representado por AN. Esse sempre menor que o A, tá? O N ou o númerozinho. Nesse caso, o AN da sequência finita acima seria o elemento 8. Nesse caso aqui. Porque se tem a enésima é porque é uma sequência finita, que tem o primeiro e tem o último número. Ok? Então, vamos lá. Definição da PA. Progressão aritmética é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo precedente, anterior, somado com um número fixo, uma constante, chamada de razão da PA. Como nós vimos nos exemplos ali no quadro, aqui nós temos outros exemplos. 2, 5, 8, 11, 14. O que a gente observa nessa sequência? Que está somando de 3 em 3. Como é que eu sei? É só pegar o número e diminuir do antecessor. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. E assim sucessivamente. Na segunda sequência, 12, 7, 2, menos 3, menos 8, menos 13. Observe que aqui está aumentando, então é uma sequência crescente. Aqui está diminuindo, então é uma sequência decrescente. Como eu sei? Está diminuindo de 5 em 5. Como é que eu faço a conta? 7 menos 12, menos 5. 2 menos 7, menos 5. Menos 3, menos 2, menos 5. Menos 8, menos 3, menos 5. Então, para eu achar a razão de uma PA, eu sempre pego o número e diminuo do antecessor. Se tivesse, por exemplo, aqui nessa primeira, o número 15, então não seria uma PA, porque um número saiu da regra. Todos eles têm que estar obedecendo a regra de soma ou subtração da razão, ok? Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Elementos da PA. A1 é o primeiro termo. AN é o termo genérico, o enésimo termo da PA. R é a razão. N é o número de termos. SN é a soma dos termos. E TM, o termo médio. Ok? Se vocês quiserem, eu posso depois de passar esses slides para PDF e colocar no grupo, tá bom? Então, vamos lá. A representação de uma PA. A fórmula, que é uma fórmula importantíssima dentro da PA. A fórmula do termo geral. Essa fórmula
nos ajuda... Deixa eu ver se alguém está querendo entrar aqui. Só um instantinho. Como eu não tenho como ver, eu tenho que ficar voltando. Vamos lá, voltando a... Quando eu quero descobrir, vamos dizer assim, eu tenho uma PA que ela começa, tem 5 números, infinita, e tem 5 números ali. Mas eu quero descobrir qual é o centésimo número dessa PA, centésimo termo dessa PA, ou seja, o A100. Então, eu não vou escrever toda a PA até chegar à posição 100. Eu utilizo essa fórmula aqui. A fórmula é AN, e aqui é o número que eu vou querer, no caso seria o A100, é igual ao primeiro termo, A1, mais o número de termos, que se fosse nesse exemplo, seria 100, menos 1 vezes a razão. Nós vamos ver exemplos, vocês vão entender. A razão de uma PA é calculada bastando subtrair de um termo seu antecedente. Por exemplo, A2 menos A1, A3 menos A2, como a gente fez no quadro anterior que eu mostrei para vocês. Vamos lá, exemplos. Aqui. Encontre o quinto termo de uma PA, sabendo que o primeiro termo é A1 é igual a 2 e a razão é 5. Então, vamos lá, aqui tem a fórmula. Eu quero o quinto termo. Se eu quero o quinto termo, eu quero o A5. Eu tenho o A1 e eu tenho a razão. E como eu tenho aqui a quantidade de termos, que é o 5, então basta substituir ali. Então, vamos lá. De acordo com o enunciado, A1 é igual a 2, R igual a 5 e N igual a 5. Assim, substituindo na fórmula do termo geral, temos que... Vamos lá. A fórmula é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, vou substituir. No lugar do N, eu coloco 5. O primeiro termo aqui é o 2. O N é o 5, repito, menos 1. E a razão é 5 também. Então, montei. Agora, eu resolvo o primeiro que está dentro do parênteses. 5 menos 1, 4. Agora, na ordem matemática, se resolve primeiro a multiplicação. 4 vezes 5, 20. Então, o resto eu vou repetindo. Agora, eu posso somar 2 mais 20, 22. Então, se você for conferir, colocar a PA, o primeiro termo é 2 e a razão é 5. Se você for somando, você vai chegar, ó, 2 mais 5, 7, mais 5, 12, mais 5, 17, mais 5, 22, certinho, ó. 1, 2, 3, 4, quinto termo. Ok? Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos lá. Agora nós vamos ver uns exemplos aqui da apostila. Então, eu vou ter que tirar da apresentação para poder a gente resolver isso no quadro, ok? A primeira questão é assim: suponha que o primeiro termo de uma PA seja 4 e a sua razão seja 5. Como podemos determinar os 4 primeiros termos dessa PA? Então, deixa eu sair daqui, depois eu volto, porque senão vocês vão ver o quadro invertido. Tá? Deixa eu apagar aqui. Prof, chega o telefone só um pouquinho pro lado, que não tá dando para ver o quadro todo. Não é telefone. Porque não, na minha tela está aparecendo o quadro todo, onde vocês não está? Para mim, quando você escreve, aparece só o finalzinho. Para mim tá aparecendo. Então é porque na minha tela eu estou vendo o quadro todo, entendeu? Então vê o seu celular, às vezes é no seu celular a questão. Ah, tá. Deita o celular que vai dar para ver. Ah, tá. Show, show. Conseguiu? Calma aí. É porque eu estou usando webcam, não estou usando o celular, entendeu? Aí está em cima da minha tela do computador. Pronto? Agora foi. Era só virar. Obrigada. Tá bom, então,
Então vamos lá. Deixa eu só lembrar aqui a questão que eu esqueci. Suponha que o primeiro termo de uma PA seja 4 e sua razão seja 5. Como determinar os 4 primeiros termos dessa PA? Então vamos lá. Aqui está dizendo que o primeiro termo da PA é 4. Então, nesse primeiro exemplo, A1 é igual a 4 e a razão é igual a 5. Deixa eu voltar lá na tela para eu ver vocês. Tá? Então, eu quero construir uma PA, já esqueci de novo, de 4 termos. Então, vamos lá. É só somar. Eu coloco o primeiro, que é 4, e vou somando de 5 em 5. 4 mais 5, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 5, 19. Está aqui os 4 termos da PA que está pedindo. Alguma dúvida? Não. Ok, então vamos lá na segunda questão agora. A segunda pede o seguinte, por exemplo, em uma PA cujo primeiro termo é 5 e a razão 2, qual será o seu 10º termo? Então, vamos lá. Esses 2 exemplos que eu estou resolvendo aqui estão na apostila de vocês. Então, o primeiro termo é 5. Primeira coisa que eu faço em todo problema é colocar os dados, o que o problema está me dando. O primeiro termo é 5 e a razão é igual a 2. E nessa questão está querendo saber o 10º termo. O 10º termo é o A10. Agora deixa eu botar a tela aqui para eu poder ver vocês. Bom? Então vamos lá. Qual é mesmo a fórmula da PA? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então eu quero o A10. Então no lugar do Nzinho, eu coloco o quê? O 10. Quem é o A1? 5. Aqui, quem é o N? 10. Esse número aqui sempre vai ser o antecessor desse. E a razão aqui é 2. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese. 10 menos 1, 9. Repito aqui. Repito 5, porque agora eu vou resolver a multiplicação. 9 vezes 2, 18. 5 mais 18 é igual a 23. Então, o 10º termo dessa PA vai ser o número 23. Ok, gente? Professora, a fórmula é sempre a mesma? A fórmula da PA é essa aqui. Dentro dessa fórmula, ela pode te fornecer dados para você descobrir o termo, como nós acabamos de fazer aqui, pode dar o último termo para você tentar descobrir o primeiro termo, ou para você descobrir o valor de N, ou para você descobrir o valor da razão. Então, você pode usar essa forma para descobrir o último termo, como foi aqui, o primeiro termo, quantos termos tem a PA, N, e a razão. Ok? Aí vai depender do exercício. No caso de vocês, o exercício da apostila é o mínimo. É muito pouco. Então, vocês não vão ver a fundo essa matéria. É só uma revisão mesmo. Podemos continuar? Sim. Podemos. Vamos voltar à apresentação para a gente continuar, porque a gente tem que ver. Hoje eu vou bater meu recorde na vida. Eu nunca dei PA e PG no mesmo dia. Douglas está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta? Eu acho que foi engano, devo ter apertado sem querer. Ah, tá bom. Esse negócio de mãozinha levantada é um pagode mesmo. Na vez na reunião com todo mundo. Vamos lá, voltando lá. Então, nós vimos isso aqui. Esse agora tem que explicar isso comigo aqui, cara. Só um instantinho. Agora vai. Então, esse aqui foram os exemplos que a gente acabou de ver. E agora a gente vai entrar mais uma fórmula da PA, que é a fórmula da soma dos termos.
que às vezes você quer pegar e somar. Por exemplo, aqui nos exemplos que nós vimos no quadro, nós tínhamos uma PA com pequenos números, com a quantidade pequena de números. Então, dá para você somar. Mas, por exemplo, se pedir a soma dos 100 termos de uma PA, você vai pegar e escrever os 100 termos, depois somar os 100 números? Não. Então, você pode usar essa fórmula. A soma dos N termos é igual ao primeiro termo, mais o último termo, vezes o número de termos que tem aquela PA, dividido por 2. Então, nós vimos aquela fórmula anterior, essa aqui, que é a fórmula do termo geral, e na PA, na apostila de vocês estão vendo agora a fórmula da soma de uma PA, dos termos de uma PA, tá? Então, vamos ver um exemplo. Encontre a soma de todos os números pares de 1 até 100. Imagina, você tem que escrever todos os números pares e depois somar tudo. Então, se é de 1 até 100, então, vamos ver. Qual é o primeiro número par? É o número 1? Não. Não, 2. é o 2, né? Então, vai do 2 até o 100. Então, a solução. De 1 até 100, existem 100 números, sendo que a metade deles são pares. Logo, a quantidade de termos que tem essa PA aí, de números pares, é 50. Observando o cálculo abaixo, nós temos, vamos lá, SN é o que eu quero descobrir, A1, primeiro termo, é 2, o último termo é 100, e a quantidade de termos que tem essa PA, né, os números pares ali é 50. Então, a gente joga na fórmula. SN é igual a 1 mais a N vezes N dividido por 2. É só substituir corretamente. Então, aqui só tem uma coisa errada. N aqui é 50 e eu não vi isso, tirei da apostila de vocês. Agora que eu estou vendo. Aqui é 50, tá ok? Tirei da apostila que vocês receberam, né? Que estão estudando. Essa PA aqui, ela contém 50 termos. Então, aqui seria a soma dos 50, e não a soma dos 100 termos. Tá ok? Então, vamos lá. O primeiro termo aqui é 2. O último termo é 100. E a quantidade de termos N, que é que isso aqui está errado, é 50. Dividido por 2. Então, como eu falei, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. 2 mais 100, 102. Agora a gente resolve a multiplicação. 102 vezes 50, 5.100. 5.100 dividido por 2, 2.550. Ou seja, somando todos os números pares de 1 até 100, o 2, 4, 6, 8, até chegar ao 100, dá um total de 2.550. Ou seja, é só pegar a fórmula, substituir corretamente, que vocês não vão ter problema. Fazendo a conta direitinho também, né? Ok, gente? Ok, Posso passar, então? pode. Então, agora a gente vai ver a PG. Os exercícios de PA e PG são muito parecidos. Você tem que tomar cuidado para perceber se aquela sequência é uma PA ou uma PG. Então, quando você tem uma sequência de números que você observa que teve uma soma ou uma subtração, foi diminuindo, então você tem uma PA. Agora, se você observa que aquela sequência obedece a uma multiplicação ou uma divisão, né? Porque quando você multiplica um número por 1 sobre alguma coisa, você, na verdade, vai dividir aquele número, então é uma PG. Então, vamos lá. Progressão geométrica é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do anterior por uma constante Q. Na PA, a razão é chamada de R. Na PG, a razão é chamada de Q. O número Q é chamado de razão da progressão geométrica. Também podemos afirmar que PG é uma sucessão de números obtidos através da multiplicação entre o termo anterior
e a razão Q. A fórmula do termo geral de uma PG, ela é dada da seguinte forma aqui. AN é igual a 1, o primeiro termo, que é parecido com APA, só que lá soma, né? N menos 1 vezes a razão. Aqui é diferente. É A1, primeiro termo, vezes a razão elevado a N menos 1. Então, vamos ver um exemplo. Determine o quinto termo de uma PG, sendo que A1 é igual a 3 e Q igual a 4. A razão é igual a 4. Então, eu quero o quinto termo, eu quero o A5. Para isso, vamos utilizar a fórmula geral. Veja, de acordo com o enunciado, temos o quê? A1 igual a 3, Q igual a 4 e N igual a 5, porque eu quero o quinto termo. Então, eu vou calcular o A5. Então, como é que fica? A fórmula é A1, voltando na fórmula, A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, aqui, A1 é 3, vezes a razão, que é 4, elevado a N, que é 5, menos 1. Esse número aqui, no expoente, vai ser sempre o antecessor desse aqui. Então, a gente resolve primeiro dentro de parênteses. O restante eu vou repetindo. A5 é igual a 3, vezes 4, elevado a 5 menos 1, 4. Em matemática, a regra é potenciação e radiciação, primeiro, depois multiplicação e divisão, por último, soma e subtração. Então, a gente tem que resolver aqui a potência. 4 elevado a 4, que dá 256. Agora, eu posso multiplicar por 3. 3 vezes 256, nós vamos ter que o quinto termo é 768. Então, se a gente for conferir, vamos lá. Primeiro termo, 3, razão 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 4, 192. 192 vezes 4, 768. Quinto termo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, certinho. Ok? E tem mais um exemplo aqui. Qual é o 10º termo da PG? 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Você poderia continuar, porque eu já tive aluno que eu perguntei qual era o termo tal na PG, ele pegou atrás da prova, escreveu, foi fazendo a conta, em vez de usar a fórmula, foi escrevendo tudo que eu não lembrava da fórmula. A fórmula adianta muito. Então, nós temos aqui, eu quero o 10º termo. O primeiro número que aparece aqui é 1, então ele é o primeiro termo. E a razão? Você pega o número, na PG, você não diminui. Na PG, você divide pelo antecessor. Então, 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. Sempre vai dar o mesmo número, porque é uma PG. Então, nós temos o primeiro número, aqui o A1, que é 1, e temos a razão, que é 2. E aqui está querendo o 10º termo, o A10. Então, a fórmula é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, eu quero o A10. Então, no lugar do N, eu ponho 10. O A1 é o número 1, vezes a razão, que é 2. E aqui nós temos 10 menos 1. Primeiro eu resolvo aqui em cima, que esqueci de colocar dentro de parênteses. 10 menos 1, 9. Agora eu resolvo a potência. 2 elevado a 9, 512. Vezes 1, 512. Então, o 10º termo aqui é 512. Ok? Alguma dúvida? Não. Alguma pergunta vocês gostariam de fazer? No caso do PG, ele divide, né? E o A razão, PA, na PA, você, para encontrar a razão, você diminui o número pelo antecessor. E na PG, você divide pelo antecessor. assim. Ok? Show.
Mais alguém, uma dúvida, alguma coisa que gostaria de fazer, perguntar? Podemos encerrar, então? Sim. Tentem fazer o exercício. Qualquer dúvida é só falar comigo.